muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e falo com você aqui de Portugal, da Lagoinha Braga. E hoje, queridos, eu quero trazer assim um devocional tão especial ao seu coração. É tão especial porque antes do Senhor falar com você, porque eu sei que o Senhor vai falar, Ele falou profundamente ao meu coração. Então eu começo aí te convidando a olhar uma foto. Neste momento vai aparecer aí uma foto para você na sua tela. Dá uma olhadinha. Você tá vendo? É um avião comercial grande e ao lado desse avião nós temos dois aviões menores. São dois caças. Você consegue ver? Observe bem essa imagem. O avião grande e os dois menores ao lado. Pois bem, eu estava ali na Inglaterra gravando o programa No Caminho e quando, queridos, eu olhei para o alto, esse avião ele passou e esses três aviões fizeram assim um grande barulho. E quando esse avião passou com esses dois caças do lado, eu estava com o irmão da igreja, o pastor Aragão, e eu disse: olha, Aragão, que estranho, por que aqueles dois caças estão ali, né, vigiando ou guardando aquele outro avião maior? Ele disse assim: pastora, é porque provavelmente dentro daquele avião maior vai uma pessoa muito importante. E é por isso que esses dois caças ali devem estar guardando esse avião. E nesse momento Deus ministrou tremendamente ao meu coração. Nós somos importantes para Ele. E ao nosso redor existem anjos nos protegendo, nos guardando, queridos, nos livrando ali de todo o mal. E não apenas um anjo de cada lado, mas existe um exército de anjos ao nosso redor, nos protegendo e pelejando por nós diariamente. Então, quando eu vi, quando Deus ministrou essa mensagem ao meu coração, eu me lembrei de 2 Reis, é uma passagem que está aqui em 2 Reis, capítulo 6. Vamos ler comigo? 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler dos versos 8 até o verso 17. Então vamos lá, me acompanhe aí nessa leitura. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu uma grande tropa com cavalos e carros de guerra e havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, queridos, eu queria começar fazendo um resumo aqui da história para você. Talvez você tenha acompanhado a leitura, mas não compreendeu, direito. Então, de um lado aqui havia o rei da Síria. E diz a palavra de Deus que ele estava sempre em guerra contra Israel. E ali, queridos, naquele momento, esse rei da Síria armava uma estratégia bem armada para
para poder então, derrotar ali o povo de Israel. Então ele colocava o seu exército aqui, colocava o seu exército acolá, mas ele então se armava e sempre que ele tentava capturar o povo, conseguia escapar. Por outro lado, então, havia quem? Havia Israel, Havia o rei de Israel, o povo de Israel, que quando ali era armado contra eles essa armadilha, Eliseu, esse homem de Deus, esse profeta de Deus, falava com o rei de Israel. O rei de Israel, então, seguia essas instruções e eles conseguiam se salvar. Eles se salvaram mais de uma ou duas vezes, segundo as Escrituras. Então, nós vemos de um lado alguém querendo atacar, de outro lado, Deus trazendo o livramento para o seu povo, protegendo o seu povo, pelejando pelo seu povo. Mas aí eu continuo olhando aqui e aí vem uma pergunta no coração do rei da Síria. Como assim? Como assim? Eu faço tudo direito, eu planejo, eu reúno meus conselheiros, A nossa estratégia de guerra está bem formada, o que está acontecendo? Só pode ser um entre vocês aqui que está me traindo. Algum de vocês deve estar contando os meus planos para o rei de Israel. É quando então se levanta um servo do rei da Síria e fala: não, rei, não tem nada a ver conosco. Não somos nós que estamos lhe traindo. Não existe um traidor no meio de nós. O que acontece é que Israel tem um homem de Deus. Tem lá o profeta Eliseu. Eliseu é esse homem conectado com Deus. E Deus então fala ao coração de Eliseu. E Eliseu então revela os seus planos para o rei de Israel, que consegue salvar-se. E aí ele fala assim: então o problema é esse homem de Deus, o profeta Eliseu, o problema é o profeta Eliseu que está se colocando entre nós, e o nosso plano? Então pronto, então nós vamos lá em Dotã, nós vamos descobrir onde que ele está, e nós vamos prendê-lo, nós vamos acabar com ele. E aí descobre que ele está em Dotã e o rei da Síria então leva todo o seu exército para lá. E aí, queridos, quando o servo de Eliseu vê, todo aquele exército, toda aquela tropa cercando ali, a cidade, ele tem medo. E aí nós vemos então que tem dois tipos de reação nessa história. O homem de Deus, ele olha para aquela situação e ele consegue olhar com olhos espirituais. Então Eliseu não teme, mas Eliseu responde àquele ataque com confiança, por causa da sua visão espiritual. Aqui Eliseu vai ter uma confiança espiritual. Por outro lado, o servo de Eliseu, ele olha ali, queridos, para o problema, ele foca ali, olha para ele e fala: estou derrotado, quem sou eu contra todo aquele grande exército? Então, com uma visão natural, o servo de Eliseu, então, ele teme. E aí está aí o resumo da história que lemos para você. E aí eu quero meditar com você nessa manhã, em 5 pontos. O que esse trecho, o que essa passagem aqui nos ensina? O que eu e você podemos aprender com essa passagem? E aí o primeiro ensinamento eu extraio aqui do verso 8, O inimigo está sempre em guerra contra um homem de Deus, contra uma mulher de Deus, contra o povo de Deus. Então o inimigo sempre ali, que eles nos cercando. O inimigo está sempre em guerra contra o povo de Deus. E algo que nós precisamos entender, que é bíblico, que existe um mundo espiritual. Nós olhamos para essa passagem e vemos que Eliseu, de forma alguma, ele ignora o mundo espiritual. Então nós precisamos, queridos, ter esse entendimento que existe um mundo espiritual e existe uma batalha espiritual. Mas nesta batalha, queridos, não é a força do bem contra a força ali do mal. Não existe um tentando vencer o outro. Nós sabemos que nessa batalha espiritual, o nosso Deus, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, o Senhor poderoso nas batalhas, Ele já venceu. Então não existe ninguém e nada que possa fazer alguma coisa contra o nosso Deus. Sempre que alguém pelejar com o nosso Deus já é vitorioso. Então isso é o primeiro fato que nós precisamos entender. Mas não podemos ignorar que existe então uma batalha espiritual. E nessa batalha espiritual nós precisamos entrar nela com equilíbrio e entendimento. Então primeiro saber que essa batalha existe
E precisamos, queridos, entrar nesse ponto de equilíbrio de uma forma que nós nem subestimemos o inimigo, mas também nem superestimemos o inimigo. O que eu quero dizer para você? Quero dizer para você aqui, queridos, que Eliseu não ignorou que havia um mundo espiritual. Eliseu não ignorou que o inimigo estava ali. Mas Eliseu falou, aquele que está conosco é muito maior, são muito mais numerosos e é muito mais poderoso. Pronto. Então, nós não podemos dizer, Satanás não existe, Satanás não investe contra as nossas vidas, porque ele é um fracote. Não, isso não é bíblico. Mas também nós não podemos atribuir todas as coisas a ele. Tem gente que tudo é Satanás, que tudo, queridos, é levante. Isso não é verdade, ele não tem todo o poder, ele não é onisciente. Então nós não podemos atribuir a ele todo o poder, porque todo poderoso é só o nosso Deus. Ele é o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, pronto para nos vigiar. Mas nós sabemos que quando nós submetemos a Deus, quando nós resistimos ao diabo, ele foge de nós, né? Então nós precisamos entender esse mundo espiritual, sabermos que há uma batalha e darmos ali, estarmos nesse ponto de equilíbrio e confiantes, sabendo que aquele que está conosco é poderoso para vencer e já venceu toda a batalha. Nós precisamos apenas, confiar e nos mover, em obediência, em alinhamento com esse Deus. E queridos, a segunda coisa que eu vejo aqui, o segundo ensinamento que eu tiro aqui é o seguinte: se o inimigo está sempre cercando o povo de Deus, Deus, por outro lado, está sempre trazendo o livramento para o seu povo. Olha comigo os versos 9 e 10. O inimigo se armava, o inimigo se posicionava, o inimigo, queridos, ali estava pronto para atacar, E aí Deus enviava então o seu mensageiro, Deus falava com o seu mensageiro, o mensageiro ia até o rei de Israel, transmitia a mensagem de Deus para o rei de Israel, que ouvia o conselho, do profeta, seguia o conselho, obedecia o conselho e então obtinha o livramento. Então, olha só, enquanto o inimigo se posicionava, Deus também, queridos, já ali levantava, o seu profeta para avisar o exército de Israel e trazer livramento para o seu povo. Você consegue enxergar o cuidado, você consegue enxergar o zelo, você consegue enxergar a proteção de Deus? Muitas vezes, queridos, nós estamos nos movendo aqui no mundo natural, mas o mundo espiritual está ali se movendo para nos proteger, para trazer livramento. Talvez hoje você esteja ouvindo esse estudo e já tenha tido livramentos aí no seu dia. Às vezes um atraso que acontece, às vezes a gente fica chateado porque se atrasou ou porque um transporte se atrasou, mas talvez por causa desse atraso Deus está nos livrando de outras coisas ali na frente. Talvez um telefonema que você recebeu na última hora e isso aí, fez com que você não chegasse em determinado local ou não saísse para determinado local, também pode ser ali o quê? Um livramento de Deus, Quantos livramentos do Senhor acontecem na nossa vida e às vezes nós nem ficamos sabendo. Uns a gente consegue discernir, outros a gente nem vê, mas o mundo espiritual está aqui, pelejando por nós, nos protegendo e trazendo livramento. Por isso nós precisamos estar atentos, queridos, à direção de Deus, aos sinais que Deus traz para nós, porque ouvir a voz de Deus, obedecer à direção que Ele traz, discernir os sinais, os comandos dele para nós, isso pode trazer livramento, isso pode trazer o quê? Salvação, Nós vemos aqui na palavra de Deus, aqui é usada uma expressão, nessa que eu acabei de ler, não trouxe, mas aqui na Bíblia do Discipulado traz uma expressão muito interessante, diz assim: o rei de Israel, então, ele seguia aquele conselho e mais de uma ou duas vezes eles então foram salvos. Olha só a importância de eu e você estarmos atentos, ao comando de Deus e obedecer a esse comando. O profeta chegava para o rei de Israel e dizia assim para o rei de Israel: olha, não leve as suas tropas por ali, não passe acolá, porque ali tem uma emboscada para vocês, ali está o rei da Síria. Então o rei seguia essa
direção e não passava por aquele lado. Olha só que interessante. Então, queridos, esteja atento a esses sinais, esteja atento, né, e disposto a obedecer a esses comandos. A Bíblia está repleta de conselhos para mim e para a sua vida. E muitas vezes eu e você não temos desfrutado de uma vida cristã plena, porque não temos seguido esses conselhos, não temos obedecido a esses comandos. E como isto pode nos trazer vida e vida em abundância, né? Mas às vezes temos vivido aí uma vida cristã medíocre, porque não seguimos aos comandos do Senhor. Certa vez eu ouvi uma pregação do pastor Luciano Subirá, e ele disse que no começo do ministério foi um pastor lá na igreja, né, dele, apóstolo Glaucio, da casa de Zadok, e disse que esse apóstolo falou a seguinte frase: quem está pagando a sua passagem? Porque se você está ali no centro, né, da vontade de Deus, se você está no plano e nos propósitos de Deus, então Deus vai te bancar. Deus vai cuidar de todas as coisas. Se é Ele que está pagando a passagem, Ele vai providenciar todas as outras coisas. Mas por outro lado, diz ele, quando você está por conta, você se financia. Então, se você está por conta, você se financia. E o preço que você vai pagar não é apenas o preço da passagem, vai sair muito mais caro. Então, queridos, lembre-se sempre, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas eu vou caminhando aqui pelas escrituras e eu tiro um outro ensinamento. Então, se o inimigo está sempre ao nosso derredor, né, pronto aqui para nos devorar, se ele está sempre aqui em guerra contra o homem de Deus, Deus também, por outro lado, está sempre trazendo livramento para o seu povo. Mas o terceiro ensinamento que eu tiro, né, aqui dos versos 11 e 12, é que o inimigo não subestima um homem ou uma mulher de Deus. O inimigo não subestima aqui um filho de Deus. Como que eu vejo isso? Né, o rei está ali, encucado, furioso, fala, gente, mas se eu faço tudo direito, o rei da Síria dizendo, eu faço tudo certo, não tem como é que isso está dando errado? Por que que as nossas investidas não dão certo? Vocês estão me traindo, tem algum de vocês me traindo? E aí é quando vem a constatação tão bonita, né? Ele fala, não tem nada a ver conosco, baixa tua bola aí, rei, não tem nada a ver conosco, não é um de nós que está lhe traindo, né? Não há traidor entre nós, a questão é que o Todo-Poderoso peleja, o Todo-Poderoso está do lado de lá. Então ele avisa ali, ó, todos aqueles planos que o Senhor tem ali no seu quarto, ó, o profeta sabe porque Deus é quem revela para esse profeta, e é esse profeta que avisa o rei de Israel, então vem o livramento, não tem nada a ver conosco, tem a ver com o Todo-Poderoso, né? E aí então o rei da Síria, né, pensa, é ele, então é isso. É o profeta de Deus, é o homem de Deus, onde que ele está? Está em Dotã? Então nós vamos contra ele. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Repara que esse rei não chega lá com um cavalinho, não chega lá com um soldado. Queridos, a palavra ela é muito clara. Diz que ele vai para lá com uma grande tropa de cavalos e carros de guerra. É uma grande tropa, um grande exército. Ele vai, queridos, com carros de guerra. Ele vai armado até os dentes, porque ele sabe o que Deus é capaz de fazer na vida, né, de um homem de Deus que está alinhado com ele. O inimigo sabe, queridos, do potencial que você tem em Deus. Ele sabe, mas talvez você esteja aí e você próprio não conheça e não saiba do potencial que você tem nas mãos do seu Deus. Mas aqui o inimigo sabe. É um homem de Deus, é Deus quem está pelejando, então nós vamos com tudo para cima dele. E quantas vezes não é assim? Talvez você esteja aí, acabou de assumir um GC, né? E aí está abençoando vidas, está tirando vidas do inferno, e aí o inimigo se levanta contra você. É o Francisco que está ali dirigindo aquele GC? É ele que está resgatando essas vidas? Então nós vamos lá, nós vamos prendê-lo. Nós vamos contra ele. Talvez você esteja aí numa escola evangelizando, não é verdade? E aí o exército se levanta contra você. É ali? É a irmã Maria que está ali evangelizando? É ela que está ali saqueando aquelas vidas do inferno? Então nós vamos lá prendê-la. Nós vamos lá contra ela. Mas, queridos, eles não vêm contra um soldadinho, não vêm só com um cavalo, eles se unem o exército inteiro para vir contra você. Aqui, o rei da Síria não subestimou o inimigo.
ele veio com um exército montado, ele veio com um exército completo, com carros ali de guerra contra o homem de Deus, né? Olha só, ele não subestimou o inimigo, ele sabe, querido, do teu potencial. E eu pergunto para você, e você sabe do potencial que você tem no Senhor? Ele veio com cavalo, ele veio com tropa, ele veio com tudo. E muitas vezes o inimigo está vindo, queridos, com tudo contra nós. Mas nós vamos resistir firmes e ele fugirá de nós. Nós, queridos, com o Senhor somos a maioria. Nós, com o Senhor, nós temos um potencial, queridos, que nem nós podemos imaginar. Que o homem entregue nas mãos de Deus, Deus pode fazer através dele. Deus pode usar poderosamente a sua vida para trazer um avivamento aonde você está. Deus pode usar a sua vida poderosamente para evangelizar aí todo o local onde você está. Deus pode usar poderosamente a sua vida para trazer cura, para operar ali, queridos, milagres. Então esteja ali alinhado com o Senhor, esteja ali entregue nas mãos do Senhor, porque você tem muito potencial nas mãos do Senhor. E aí, então, eu gosto dessa parte. E assim, né, como Eliseu disse para o seu servo, eu quero dizer para você, talvez o inimigo se levantou, talvez você esteja com medo, talvez você esteja acuado, e eu quero dizer para você, não tenha medo, porque muito mais do que aqueles que estão com eles, são aqueles que estão conosco. E aí me desperta para o quarto ponto aqui, né? Vamos pedir para Deus nos dar essa visão espiritual, para que eu e você possamos reagir com uma visão espiritual. Então você viu aqui os ensinamentos que nós tiramos. O inimigo está sempre em guerra contra o povo de Deus, mas Deus também sempre traz livramento para o seu povo. O inimigo, queridos, aqui, ele não subestima um homem nas mãos de Deus, um filho de Deus. E também aqui nós precisamos pedir, né, essa visão espiritual para o Senhor, para poder gerar em nós essa confiança espiritual. E eu vejo aqui, né, Eliseu falando para o seu servo nesse momento, não, fique em paz, tenha calma, não temas, você não está sozinho. Filho, tenha fé e não medo. Você não está sozinho, muito mais são os que estão com você do que aqueles que estão vindo contra você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui Eliseu então, né, reage com essa fé tão maravilhosa. Eu não vejo Eliseu aqui se descabelando, mas Eliseu aqui conseguia discernir as coisas. Eliseu tinha uma visão espiritual, e isso dava para ele essa fé inabalável, isso gerava nele essa confiança espiritual. Enquanto o seu servo via apenas o natural, ele já estava vendo aqui, querido, sobrenaturalmente. Eu acho interessante essa passagem, porque eles estavam dormindo. Enquanto estava dormindo, não estava tudo bem? Não estava todo mundo em paz? Eles não estavam ali tranquilos, dormindo? Mas quando esse servo de Eliseu, ele coloca os olhos no problema, ele olha para o problema com uma visão natural, ele desespera, ele fica com medo. E ele diz, mas o que será de nós? O que vai ser de nós? O que nós faremos? Talvez você esteja aí me assistindo e está se perguntando, o que farei? O que faremos? A partir de amanhã eu já não tenho mais farinha. A partir de amanhã eu já não tenho mais nem um real no banco. A partir de amanhã eu já não tenho mais mantimento na despensa. A partir de amanhã, Queridos, o que faremos? Talvez você esteja com essa pergunta aí, o que eu farei, pastora? Queridos, você não está sozinho. Deus proverá. Deus proverá. Então, tente ver as coisas agora de uma forma, queridos, assim, com essa confiança inabalável, com essa fé, porque o Senhor está contigo. Não tenha medo, não temas. Olhe para esse problema com fé, queridos, e logo, creia no seu coração. Eu digo isso para você com toda a fé. Logo, o escape virá. Logo, a solução virá, porque Deus é quem peleja por você. É Deus quem está com você. Eu sei que no dia da tempestade, eu sei que no dia difícil, é muito complicado a gente enxergar a solução. É muito complicado, né? É muito difícil a gente ver a saída.
Mas aí então eu oro para você, eu oro por você como Eliseu orou pelo seu servo. Pai, abre os olhos dele para que ele veja. E eu oro por você, Pai, aumenta a fé desse irmão, aumenta a fé dessa irmã, abre os olhos dele para que ele veja que o Senhor está com ele, que ele não está sozinho, que ela não está sozinho. Abre os olhos dele para que ele veja quantos estão pelejando por ele. Talvez você esteja aí, queridos, recebendo afronta no seu trabalho. Você esteja recebendo aí, queridos, afronta dentro de casa. Talvez o inimigo tenha cercado aí a sua família, tenha cercado você aí nos seus estudos e você está desanimado, você está com medo, você não sabe o que fazer. Mas muito mais são aqueles do Senhor que estão com você do que aqueles que estão se levantando contra você. Você sairá ileso dessa batalha. Eu fico olhando aqui, né? E quando a gente caminha para o desfecho da história, nós vemos então que Deus abre os olhos desse servo. E quando ele olha para a colina, diz aqui, né? Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu nas colinas cheias de cavalo e carros de fogo. Você tem ideia do exército do Senhor que está te cercando? Você tem ideia do exército do Senhor que está te protegendo, te trazendo livramento, do exército do Senhor que está pelejando por você? Queridos, você não está sozinho, o Senhor é contigo. Pode ser que leve um dia, 2 dias, alguns dias, mas o Senhor está pelejando ao seu favor e todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que o Senhor possa abrir a tua visão espiritual e que ao abrir a tua visão espiritual isso gere em você essa confiança espiritual. Olha de novo, eu vou pedir para o editor agora colocar a foto de novo aí para você. Olha essa foto, olha aí, olha agora, olha aí você, essa pessoa importante para o Senhor e os anjos dele simplesmente agora te acompanhando, os anjos dele simplesmente te cercando, os anjos dele simplesmente aí te protegendo, zelando pela sua vida. Sabe, queridos, a diferença aqui do servo de Eliseu e Eliseu é que o servo de Eliseu não tinha conhecimento desse mundo espiritual, não tinha conhecimento acerca, queridos, daqueles que pelejavam por ele. Mas Eliseu sabia, Eliseu tinha esse discernimento espiritual, ele tinha esse conhecimento do mundo espiritual. Enquanto ele se movia ali no natural, ele sabia que o Senhor o protegia, que o Senhor ali pelejava por ele. Então tenha essa certeza no teu coração, você não está sozinho. O Senhor está contigo e o exército dele está aí pelejando ao seu favor. Eu olho para essa história e vejo que aqui no final você vai ver, quando você continua a história, que Eliseu ora para que o Senhor segue aquele exército e o Senhor cega aquele exército. Então Eliseu conduz esse exército da Síria até Samaria e quando chega em Samaria, Eliseu ali ora para que o Senhor abra os olhos deles, né? Pede ao rei de Israel que sirva um banquete para eles e mande eles de volta para casa. Então eu aprendo imensamente aqui com essa história e com essa passagem. Eliseu, queridos, não venceu essa guerra com confronto, não venceu essa guerra com armas naturais, ele não venceu essa guerra com palavras torpes, ele não venceu essa guerra com vingança. Ele, queridos, ele venceu essa guerra na intimidade com o Senhor, no relacionamento com o Senhor, na oração. Ele orava e o Senhor atendia. Ele orava e o Senhor fazia. A oração é essa arma poderosa de guerra que eu e você temos, mas precisamos desse alinhamento com o Senhor, dessa intimidade com o Senhor, desse relacionamento com o Senhor. Queridos, essa confiança no Senhor de que sabemos que vamos pedir e Ele nos atenderá. Eliseu orava e o Senhor fazia. Eliseu orava e o Senhor fazia. Nenhuma guerra, nessa guerra, queridos, ele não usou outra guerra, ele não usou nenhuma arma, apenas a oração. Que a oração seja a sua principal arma de guerra. Que o Senhor te abençoe, que esse pequeno devocional tenha abençoado a sua vida e que você caminhe confiante no Senhor, sabendo que onde quer que você vá, o Senhor está contigo. Ele já deu ordem aos seus anjos a teu respeito e caiam 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda. Você não será atingido. Deus é contigo. Deus te abençoe e até a semana que vem.